esta próxima questão, questão 89 da Banquiban 2019, né? Do município de Bom Jesus de Itabapoana. Ela diz o seguinte, ó, o ângulo formado por uma reta tangente a uma circunferência de raio igual a R, com uma reta secante que passa pelo centro da circunferência, mede 30 graus. Ponto. Se a distância entre os pontos de tangência e de interseção das duas retas vale 3 centímetros, vírgula, o volume da esfera gerado pela rotação da circunferência em torno de seu diâmetro corresponde em centímetros cúbicos a use π igual a 3,14 e raiz de 3 igual a 1,73. Bem, pessoal, vamos trazer uma figurinha para ilustrar, tá certo? Uma circunferência. Vamos trazer uma reta tangente. Essa reta aqui em vermelho, tangente a ela, num ponto de tangência aqui. Vamos trazer outra reta secante. Essa secante aqui, ó, toca a circunferência de 2 pontos, que ela passa pelo centro. Daqui a pouco eu coloco os pontos. Ele diz que a circunferência tem um raio R. Então, vamos logo pegar aqui o centro da circunferência. O centro está nesse pontinho aqui em preto, tá? Vamos trazer agora o raio. Aí está o raio. Vamos identificar ele. Pronto, o raio já está identificado. Aqui é o centro, né? Está passando pelo centro. O que é que nós temos mais aqui? Ele diz que o ângulo formado por esta reta tangente e esta reta secante é de 30 graus. Então, vamos trazer este ângulo. Este ângulo aqui, ó. Vamos colocar a indicação dele. Lá está a indicação do ângulo 30 graus. O que é que nós temos mais aqui? Vamos ver. Vamos trazer o ponto de tangência, está lá, e o outro ponto de interseção das duas retas. Pronto. E agora só está faltando o valor daquele segmento que ele nos disse que era de 3 centímetros, né? Ou seja, aqui está a figurinha toda construída. Vou colocar ela um pouquinho mais para baixo. Olha só, pessoal, nós temos aqui, ó, exatamente o que ele disse lá em cima. O ângulo formado por uma reta tangente, essa reta em vermelho, a uma circunferência de raio R, esse R maiúsculo, com uma reta secante que passa pelo centro, essa reta aqui em verde, mede 30 graus. Então, o ângulo formado 30 graus. Se a distância entre os pontos de tangência, ó, os pontos de tangência e de interseção, a tangência aqui com a interseção, vale 3 centímetros, ele quer saber qual é o volume da esfera gerado pela rotação. Se eu pegar a minha esfera, a minha circunferência der um giro em torno do diâmetro, vai formar uma esfera, né? Qual é o volume? Tá certo? Então vamos lá à resolução. Até agora foi só construção, tá? A gente sabe que o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Isto é a equação para calcular o volume da esfera. Só precisamos calcular o seu raio, achando o raio tranquilo. Então, pessoal, a gente sabe que o raio de qualquer circunferência ela é perpendicular a uma tangente no seu ponto de tangência. Então, ó, a gente garante que isso aqui é 90 graus. Se ali é 90 graus, nós temos aqui um triângulo retângulo. Logo, no triângulo retângulo, a gente pode dizer o seguinte, ó, temos que, vamos aplicar aqui a tangente, ó. Tangente de 30 graus vai ser quem? Cateto oposto. Quem está oposto a 30 é o raio, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 3. Então, ó, como o 3 está dividindo R,
passa multiplicando. Então, o raio vai ser 3 vezes a tangente de 30 graus. Ou seja, o raio vai ser 3 vezes. A tangente de 30 graus, pessoal, para quem já esqueceu, né? Vamos até colocar aqui, ó. É bom lembrar dessas formulazinhas, tá? Mas caso você esqueça, você vai lembrar que a tangente vai ser seno de 30 sobre o cosseno de 30, que vai dar meio sobre raiz de 3 sobre 2, corta 2 com 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3, e você racionaliza multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo. E vai dar 1 vezes raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, tá? Coloquei só esse adendozinho aqui, porque numa questão de prova a gente esquece, né? Lembrando desse detalhe, não tem como errar. Portanto, eu vou ter 3 vezes tangente de 30 raiz de 3 sobre 3. Daí nós temos que o raio vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Desculpa, eu botei 2 aqui, mas é 3. Como tenho 3 multiplicando em cima e 3 embaixo, eu posso fazer a lei de cancelamento. E o raio vai valer raiz de 3 centímetros. Pronto. Agora é só aplicar na fórmula, né? Então o volume vai ser, vou colocar até uma corzinha da esperança, para a gente ficar mais feliz. 4/3 de π. Quem é π, ele disse que usasse 3,14 vezes o raio ao cubo. O raio é raiz de 3 ao cubo. Então o volume vai ser 4/3 vezes 3,14. Ó, pessoal, raiz de 3 ao cubo, vou até fazer aqui em cima. Isso é o mesmo que raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3, né? Conserva a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Esse aqui a gente corta, vai dar 3 raiz de 3, tá? Então isso aqui vai dar 3 raiz de 3. 3 com 3 a gente corta. O volume da esfera vai ser 4 vezes 3. Não vou colocar aqui não, que vai ficar apertadinho. Vamos procurar aqui um espaço ali em cima, tá? Para resolver esse problema. Aliás, aqui embaixo, né? Nesse anexo que eu fiz aqui, ó. A gente pode usar esse espaço aqui. Bom, a gente conclui, portanto, trazer para cá, tá? O volume vai ser 4 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes raiz de 3, mas ele mandou usar 1,73. O trabalho que dá aqui é só a partezinha de multiplicação, né? 4 vezes 3,14 vezes 1,73. Bem, você pode multiplicar todo mundo do jeito que está, ou você pode multiplicar de pedacinho em pedacinho. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 1, 4. E 1, 5. 4 vezes 3, 12. Duas casas após a vírgula, 12,56 vezes 1,73. É isso? Só conferindo, 4 vezes 4, 16 a 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Então agora a gente vai ter ali a 12,56 multiplicado por 1,73. Isso vai dar 3 vezes 6, 18 a 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16 a 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 42 a 4. 5 vezes 7, 35 com 4, 39 a 3. 2 vezes 7, 14 com 3, 17 a 1. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. E agora o restante.
1 vezes 6, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, a gente vai ter 8. 6 mais 2, 8. A gente vai ter aqui agora 9 mais 7, 16 com 6, 22 a 2. 7, 3, 10 com 2, 12 com 5, 17 a 1. 8 e 2, 10 com 1, 11 a 1. 1 mais 1, 2. Nós temos aqui, ó, 4 casinhas após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Nós encontramos que esse resultado aqui do volume vai dar 21,7288 centímetros cúbicos, que é volume. E ele diz o seguinte, ó, o volume da esfera em centímetros cúbicos é... Aí aqui, pessoal, como ele deu com duas casas decimais, ó, a gente vai arredondar, né? 21, cancela isso aqui, ó, vai um para frente, 73 centímetros cúbicos. Então aí está a solução do problema, tá? E a gente tem como gabarito a letra P de boa, questão 21,73. Vamos à próxima questão. Bem, gente, esta próxima questão, né, questão 90 da Banquiban de 2022, do município de Cachoeira de Macacu. Ela diz o seguinte: admita que as notas de 4 alunos em uma prova de matemática sejam representadas por x, 2x, 3x e 5x, sendo x um número positivo, não existe nota negativa, tá? Se a média aritmética e a mediana desse conjunto de notas são respectivamente iguais a 4,675 e m, o valor de m corresponde a... Bem, isso é uma questão que está lá no tópico de estatística, né? Que fala de média, que fala de mediana. Vamos ver como é que a gente faz. Primeira coisa, se eu tenho aqui aquelas 4 notas, a minha média, eu vou chamar de x barra, vai ser quem a média? A média é a soma das notas, né? X mais 2x mais 3x mais 5x dividido pela quantidade. Se eu tenho 4 notas, eu divido por 4, tá? Então eu vou ter aqui que 4 vezes a média aritmética vai ser aquela soma 5 mais 3, 8, 9, 10, 11, igual a 11x. Cuidado para não confundir esse x com aquele x barra, tá? Então, se eu quiser saber o valor de x, ó, eu vou pegar 4 vezes a média, que ele já disse que é 4,675, dividir por 11, né, pessoal? Ó, 11 está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, vem aqui uma continha para a gente de matemática. Vamos lá para a continha. 4,675 vezes 4. 4 vezes 5, 20 a 2. 4 vezes 7, 28 com 2, 30 a 3. 4 vezes 6, 24 com 3, 27 a 2. 4 vezes 4, 16 com 2, 18. Eu tenho 3 casas após a vírgula, isso aqui vai ficar 18,70. Então, aqui implica que x é igual a 18, vou colocar 18,7, tá? Desprezar aqueles zeros à direita, sobre 11. Então, vamos dividir isso aqui por 11 e vamos ver quanto é que vai dar. Dá 1, né? 1 vezes 11 dá 11, então vou botar aqui menos 11. Menos 11 para 18 dá 7. Baixei 7 aqui, ó. Como tem uma vírgula, não dá vírgula aqui. Aqui vai dar 7. 7 vezes 11, 77. Que vai dar 0. Então, ó, isso aqui deu exatamente 1,7. Então, eu já sei quem são cada uma das notas, uma vez que eu encontrei x. Então, ó, se eu quiser voltar às notas, eu garanto que a primeira nota vai ser 1,7. A segunda nota vai ser 2 vezes 1,7.
vai dar o que aqui? 3,4, né? Não é isso? 2 vezes 7 são 14, 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. A próxima vai ser 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes 17 dá 51, né? Dá 5,1. Vamos ver se é verdade isso? Vamos lá. 3 vezes 7, 21, a 2. 3 vezes 1, 2 e 1, 3. 3 vezes 1, 3 e 2, 5, né? Beleza. E aqui 5 vezes 1,7. Aqui vai dar o quê? 5 vezes 7, 35. A 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Pronto. Então as notas, as 4 notas estão aqui, ó. Pronto, acabou. Ele agora diz o seguinte, ó. Se a média aritmética e a mediana desse conjunto são, respectivamente, 4,675 e m, qual é o valor de m? Ó, a mediana, ele chamou a mediana de m. Como é que nós calculamos a mediana de uma série de números? A primeira coisa que eu faço para calcular a mediana, eu coloco os números em rol. O que é colocar em rol, pessoal? Colocar em ordem. Pode ser em ordem crescente ou decrescente. Eu aconselho colocar em ordem crescente, fica melhor arrumado. Então, como já está todo mundo aqui em ordem crescente, melhor ainda. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, se eu tiver uma quantidade de valores ímpar, tá certo? Se eu tiver uma quantidade ímpar de valores, a minha mediana, que ele chamou de m, é o valor central. Tá? Se eu tiver um número ímpar, é o valor central. Eu desprezo uma quantidade de par para a direita, a mesma quantidade de par para a esquerda, e o meio, o que sobrar, é a minha mediana. Se por acaso a quantidade de valores for um número par, aí a coisa muda de figura. E é o que nós temos. Ó. Nós temos 4 valores. Ó. 1, 2, 3, 4. Se for um número par, então a minha mediana vai ser a média aritmética dos valores centrais. Ó, quem são os valores centrais? Os valores centrais vão ser 3,4 e 5,1. Então a minha mediana vai ser a média aritmética entre esses caras aqui, ó. Ok? Ou seja, a minha mediana vai ser 3 mais 5, 8, 4 mais 1, 5, sobre 2. Nunca confie na sua mente, principalmente na hora do concurso. Faça essa continha no cantinho, tá? Pegue 8,5 e divida por 2. Vai dar 4. 2 vezes 4, 8, né? Menos 8. 0 aqui, ó. Baixei 5, não dá vírgula. 5. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Sobrou 1. Não dá 0. 4,25. Então, ó, a nossa mediana vai ser 4,25. Ok, pessoal? Aqui está a resposta do nosso probleminha simples. Isso é uma questão para ninguém errar, tá? A resposta se encontra na letra B de boa questão. Esta próxima questão, questão 91 do IBAN, né, 2020, do município de Pati de Alferes. Ela diz o seguinte, ó. No curso noturno de uma escola pública, em uma sala de aula do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, com 34 alunos matriculados, a média de idade dos alunos é de 24 anos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos começar a fazer as nossas anotações. Total de alunos. Total de alunos. 34. Média de idade. A média de idade dos alunos, 24 anos. Vamos continuar. Nessa sala, 2 alunos com a mesma idade. Vamos chamar aqui a idade dele de X. Tá? Idade igual a X. 2 alunos com a mesma idade pediram transferência
e quase ao mesmo tempo, 2 novos alunos foram matriculados. Um com 32 anos e outro com 50 anos. Isso é o que está informando a questão. Ponto, vírgula. Fazendo com que a nova média de idade da sala passasse a ser 25 anos. Então, vou chamar essa primeira média de x/1, 24 anos, e a nova média x/2 de 25 anos. Vamos tentar trabalhar com o que nós temos. E ele pergunta qual era a idade dos alunos que pediram transferência. Então, ele quer saber quanto é que vale x. Bem, gente, vamos prestar atenção. Ele fala em média. O que é média? Vamos começar do início, né? x1. Quem é a média x1? Média x1 é a soma, né? Soma das idades dividido pelo total de alunos, que é 34. Bom, nós temos o seguinte, ó. A média x1 é 24. Como 34 está dividindo, ele passa multiplicando vezes 34. Eu vou chamar essa soma de alunos de S, tá? S de soma. Ou seja, S é igual a 24 vezes 34. Vamos fazer essa continha para ver quanto é que vai dar? Vamos fazer aqui de lado. Depois a gente apaga, se não precisar mais. 4 vezes 4, 16 a 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 3 vezes 4, 12 a 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Aqui vai dar 6. 9 com 2 dá 11. A 1 dá 8. Então, ó, essa soma dá 816. Aliás, aquela multiplicação dá 816. Então, a gente já conseguiu calcular qual é a soma da idade dos alunos, tá certo? Essa é a primeira ideia. Para a segunda parte, o que foi que ele disse? Que 2 alunos com a mesma idade saíram da escola e, ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, 2 novos alunos entraram. Então, vejamos, pessoal. Gerando uma segunda média. Então, a segunda média x2 barra vai ser quem? Vai ser a soma da idade de todo mundo. Então, quem era a minha soma? S. Dessa soma, 2 alunos com a mesma idade, que eu chamei de x, foram embora. Então, eu vou tirar fora 2 vezes x. Tirei 2 vezes a idade desses alunos, tá certo? Só que entraram 2 novos alunos. Entrou um aluno com 32 anos e entrou outro aluno com 50 anos. Ó, pessoal, nós temos 34 alunos, né, no total. Se saíram 2 e entraram 2, a gente continua com 34. Então, dividido por 34. É assim que a gente vai tentar resolver este probleminha. Então, vamos lá. Preste atenção aqui, ó. x2, ele disse que era 25. 25. Como 34 está dividindo, passa multiplicando. 25 vezes 34 é igual. S é 816. Ó. Então, eu vou ter aqui 816 menos 2x mais 32 com 50 dá 82. Então, eu vou ter 25 vezes 34. Vamos calcular aqui. 25 vezes 34 vai dar 4 vezes 5, 20 a 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Né? Peraí. E 2, 10 a 1. 3 vezes 5, 15 a 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então vai dar 0, 5, 8. Dá 850, né? Então, 850 é aquele cálculo ali, ó. Logo, nós vamos ter que 850 é igual a 816 mais 82. A gente vai ter aqui, ó, 8, 9, 898, né?
menos 2x. X é o que a gente precisa encontrar. Então, mandando menos 2x para cá, fica 2x positivo. 8, 9 e 8 se mantém. Eu vou somente conferir aqui para a gente não ficar... Então, 6 mais 2, 8, beleza. 1 mais 8, 9, 8, tá certo, é isso mesmo. 898. Melhorar esse 9 que ele está meio feioso. E 850 vem para cá, negativo. Ou seja, 2x é igual a 0 para 8 dá 8. 5 para 9 dá 4. 8 para 8 dá 0. Então, 2x igual a 48. X é igual a 48 sobre 2. Logo, x é igual a 24. Então, a idade de cada um daqueles alunos que saíram, né, que tem a mesma idade, é 24 anos. E o gabarito está na letra A de aprovado. A de amor. Esta próxima questão, questão 92 da Banquiban 2020, do município de Pati de Alferes. Ela diz o seguinte, ó. Um grupo é formado por 4 pessoas com idades diferentes. Então, ó, N, que é o total, vai ser 4 pessoas. Vamos logo atribuir aqui esses valores, né, para ir ficando mais fácil. Ele continua dizendo, sabe-se que a média aritmética e a mediana dessas 4 idades são respectivamente, então, ó, média, respectivamente, 51 e 48 anos. Então, a média é 51 anos. E a mediana, vou chamar de MD, é 48 anos. Isso é o que nós sabemos. Ele continua dizendo, se a idade da pessoa mais nova, então, mais novo, a pessoa mais nova tem 42 anos. Ele quer saber qual a idade da pessoa mais velha. A mais velha tem que idade? Parece uma questão complexa, né, pessoal? É só uma questão de interpretação. Vamos trabalhar exatamente com as definições que a gente conhece. A primeira definição é de média aritmética. A média aritmética vai ser quem? Vai ser a soma dividido pelo total, N. Tá certo? Como eu tenho 4 pessoas, a gente sabe que a mediana vai ser a média aritmética das idades centrais. Então, eu vou ter aqui, vamos supor que a idade central seja uma seja B e a outra seja C. Então, vai ser B mais C sobre 2. Para ficar melhor construído aqui, ó, imagine que eu tenho as seguintes idades. Imagine que as idades sejam, o primeiro tem a idade A, o segundo tem a idade B, o terceiro C e o quarto D, nessa ordem crescente, já colocada em Rho, tá? O A gente já sabe quanto é que ele vale, né? Que é 42, que ele disse na questão. Ele disse que era o mais novo. Eu estou colocando na ordem crescente, então A é o mais novo. Então, baseado nesse fato, quem seria a nossa média? Nossa média seria a soma das idades, 42, mais as demais idades, B mais C mais D, dividido por 4. Então, daqui a gente conclui que 4 vezes a média, onde a média é 51, vai ser igual a 42, mais B, mais C, mais D. Bom, 4 vezes 51 vai dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 204. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó. Vou apagar esse 42 para não atrapalhar. A gente vai ter aqui 204 é igual a 42 mais B mais C mais D. Na verdade, o que a gente quer é a idade da mais velha. Né? Como eu coloquei em Rho, a gente procura o valor de D, tá certo? Então, 204 menos 42. Passando o D para cá, menos D, vai ser igual a B mais C. Por que eu fiz isso, pessoal?
Eu já estou observando aqui, ó, que B mais C vai servir para a gente usar na nossa mediana. Não é B mais C sobre 2, ó? Eu já trouxe para cá para a gente aplicar, tá? Então, ó, o que é que nós temos aqui? 204 menos 42. Não confie na mente, faça passo a passo. 2 para 4 dá 2. 4 para 10 dá 6 a 1. 1 para 2, 1. 162. 162 menos D é igual a B mais C. Eu agora posso fazer uma jogada matemática aí, mas eu posso ir na minha tranquilidade aqui, né? Eu podia dividir todo mundo por 2. Se eu dividisse todo mundo por 2, aqui já ficaria B mais C sobre 2, era a mediana, tá certo? Vamos fazer assim. Divida essa equação aqui, toda ela. Divida toda a equação por 2. E ela vai ficar assim, ó. 162 menos D por 2 é igual a B mais C por 2. Isso na hora do concurso ajuda bastante, esse insightzinho aqui, tá? Então, o que é que eu tenho aqui agora? 162 menos D sobre 2 é igual a B mais C sobre 2. Mas B mais C sobre 2, ó, é a minha mediana. Que vale quanto? Que vale 48. Logo, 162 menos D é igual a 2 vezes 48. Isso aqui a gente sabe que dá 96, né? Dá 96, está aparecendo 56 aqui, 96. Logo, 162 menos 96, passando menos D para lá, fica D. Mais uma vez, não confie na mente. Faça isso aqui devagarinho. Já pensou fazer toda a questão no final errar? Menos 96. 6 para 12 dá 6 a 1. 1 e 9, 10. Para 16 dá 6 a 1. 1 para 1, nada. Então, ó, a gente conclui que a idade do mais velho vai ser 66 anos. E a resposta está na letra B de boa questão. Esta próxima questão, né? Questão 93 da Banca IBAN 2021 do município de Cabo Frio. Ela diz o seguinte: um professor aplicou uma prova em que as notas possíveis eram 1, 2, 3, 4 ou 5. Ponto. Após corrigir a prova de 14 alunos, este professor construiu a tabela a seguir, que mostra a distribuição de frequência dessas notas. Aqui está a tabelinha, né, com as notas e a frequência com que elas ocorreram. Toda vez que a gente tem uma tabelinha assim, estatisticamente falando, pessoal, isso é chamada tabela de distribuição de frequência, tá certo? E ele vai e pergunta: a diferença entre a média e a mediana dessa distribuição é, um detalhe, quando as notas, os valores, né, eles aparecem numa tabela de distribuição de frequência, a nossa média aritmética vai ser média aritmética ponderada, tá certo? A nossa média, ela vai ser uma média aritmética ponderada. Como é que isso funciona? Você vai pegar cada uma das notas e multiplicar pela sua respectiva frequência. Ou seja, nota 1, vou multiplicar pela frequência 3. Mais, segunda nota, 2, vou multiplicar pela frequência 4. Mais, próxima nota 3, vou multiplicar pela frequência 1. Mais, próxima nota 4, vou multiplicar pela frequência 4. Mais, próxima nota 5, vou multiplicar pela frequência 2. E eu vou dividir isso pelo total de frequências, o total de casos, que ele já disse, ó, após corrigir a prova de 14 alunos. Se você quiser comprovar, é só somar. 3 mais 4, 7, 7 e 1, 8, 8 e 4, 12, com 2, 14. Então, esta é a chamada média aritmética ponderada, tá certo, pessoal? Que vai dar para a gente o seguinte:
3 mais 2 vezes 4, 8 mais 3 vezes 1, 3 mais 4 vezes 4, 16 mais 5 vezes 2, 10 dividido por 14. Mais uma vez, não confie na mente, faça devagarinho. Então eu vou ter aqui ó, aquela soma 16, 10. Aqui eu posso pegar 3 mais 3, 6, 8, 6, 14, né? Aqui tudo bem. Vamos ter 6 mais 4, 10 a 1. 1, 2, 3, 4. 40. Então, ó, isto implica que a nossa média vai ser 40 dividido por 14. Ou seja, a média vai ser, simplificando isso aqui, ó, por 2, tanto no numerador quanto no denominador, nós vamos obter o seguinte: 40 por 2 dá 20, 14 por 2 dá 7. A média deu 20 sobre 7, tá certo? Vamos deixar guardadinho aqui agora. E vamos para a mediana. A mediana, gente, é tranquilo. Eu vou somente colocar em Ró, tá certo? Eu vou ter, ó, a nota 1, ela aparece 3 vezes. Não custa nada fazer isso, ó. 1, 1, 1. A nota 1 apareceu 3 vezes. Vou para a nota 2. A nota 2 apareceu 4 vezes. Então eu vou ter aqui, ó, 2, 2, 2, 2, 4 vezes. A nota 3 apareceu, né? A nota 3 apareceu uma vez. Eu não quero na cor laranja, eu quero na cor verde. Desculpem aí. A nota 4 apareceu 4 vezes. 1, 2, 3, 4. E a nota 5 apareceu 2 vezes. Se você quiser comprovar, né, é só você somar o total. Somar não, né? Totalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 alunos. E observe que eu já coloquei as notas em rol. Como eu tenho um total de número par, então a nossa mediana vai ser o quê? A média aritmética dos valores mais centrais. Então, como eu tenho 14, eu vou deixar 6 números no lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou deixar 6 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer a média aritmética do centro aqui. Então, ó, a minha mediana vai ser 2 mais 3 sobre 2. Ou seja, minha mediana vai ser 5 sobre 2. 5 sobre 2. Questãozinha bastante tranquila, sem estresse. O comando da questão é o seguinte, ó. Ele aqui diz: a diferença entre a média e a mediana dessa distribuição é. Então, o que ele quer, na verdade, é que a gente faça x barra menos md. Ou seja, 20 sétimos menos 5 meios. O mínimo aqui é 14. 14 por 7 dá 2. 2 vezes 20, 40. Menos 14 por 2 dá 7. 7 vezes 5, 35. E vai dar 5, 14 avos. 5, 14 avos, né? É só fazer a divisão. Eu vou aproveitar aquele espaço lá em cima e fazer essa divisão aqui em cima. Ó, 5 dividido por 14 não dá. 0 no quociente, 50, né? Aqui vai dar 3. Vamos ver. 3 vezes 4, 12 a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Menos 42. 42 para 50, 8. Como não dá ali, ó, 80 vai dar, eu acho que 5. Vamos ver aqui. 5 vezes 4, 20. A 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Menos 70. 70 para 80 dá 10. 0,35. Eu acho que já dá, né? Uma vez que ele colocou as alternativas com uma casa decimal apenas. Então, ó, a diferença média menos mediana deu
aproximadamente 0,35. Com isso, a gente já tem a nossa resposta. A letra A diz igual a 0, não. Letra B, menor que 0,2, não. Maior que 0,8 e menor que 1,1, também não. Só restou letra D. Maior que 0,3, menor que 0,6. A resposta está na letra D de danada de boa. Esta próxima questão, gente, a questão 94 da Banquiban, do município de Cachoeira de Macacu, ela diz o seguinte: ó, se a soma de todos os termos comuns às progressões aritméticas abaixo, tal, é S, a soma dos algarismos de S é igual a, olha só, ele já disse que as duas sequências abaixo, né, são progressões aritméticas, PAs. Eu vou reescrever aqui, ó, eu tenho a PA 2, 6, 10, reticências, 158. E tenho a PA 7, 10, 13, reticências, 124. 124. Bem, pessoal, como ele já nos disse que isso aqui trata-se de PA, né? São duas PAs, a gente já sabe o que vem a ser PA, né? É toda a sequência que a partir do segundo termo, todo termo subsequente vai ser sempre o anterior somado com uma constante. Essa constante é a razão. Da primeira PA, a gente já deduz aqui ó, que a razão R vai ser. Para ir de 2 para 6, eu somei 4. Para ir de 6 para 10, eu somei 4. E assim sucessivamente. Então é uma PA de razão 4. Na outra PA, a razão vai ser o seguinte. Para ir de 7 para 10, eu somei 3. De 10 para 13, eu somei 3. Então, é uma PA de razão 3. Até aí, tudo bem. Ele quer, pessoal, ele está dizendo que a soma de todas as nossas, de todos os termos comuns das duas progressões é S. Então, o que é comum? Então, vejamos. Vamos pensar logo no seguinte. Eu vou traçar aqui agora uma nova progressão que vai ser a comum, tá? Uma progressão comum. Então, veja. O primeiro termo comum é o 10, ó. É o 10. Tá certo? Só que eu não sei ainda qual é o segundo termo comum. Eu aconselharia, pelo menos, a gente encontrar 3 termos na munheca mesmo, depois a gente fazer as considerações. Preste atenção aqui, ó. Na primeira progressão, depois do 10, eu vou ter 14. Depois de 14, eu vou ter 18, sempre de 4 em 4, né? Depois vou ter 22. Depois vou ter 26. Depois vou ter 30. Depois 34. Depois 38. Vamos parar por aqui. Na segunda progressão, nós vamos ter aqui ó, o 10, né, que é o comum. Depois a gente vai ter 13. Depois nós vamos ter 16. Depois 19. Depois 22. Depois 25. Depois 28. Depois 28, 31. Tá certo? A gente já encontrou aqui ó, mais um termo em comum, tá certo? A gente encontrou mais um termo em comum, aqui foi o 22. Vamos procurar mais um? Continuando com a de 5, com a de cima depois a de baixo. Vamos lá. Então, 38 com mais 4, de 4 em 4, né? Vamos repetir aqui. 10, 14, 18, 22, 22 com 4, 26, 26 com 4, 30, 34, 38, 42. Depois de 42, a gente vai para 46. Eu só quero encontrar mais um termo em comum. 31 aqui de 3 em 3 vai dar 34.
Oh, que beleza, já encontramos aqui, ó. Já encontramos o 34. Então a gente sabe que a nova progressão vai ter obrigatoriamente os seguintes valores comuns, né? O 10 é comum, está aqui. O 22 é comum. E o 34 é comum. A gente sabe que nessa nova progressão, como eu quero valores comuns, o maior valor que poderia ser possível aqui seria 124, né, gente? Porque o outro já excedeu. Mas eu não posso afirmar nada, tá? Eu vou limpar essa parte aqui de baixo, que ela serviu somente para a gente encontrar os 3 primeiros termos daquela progressão. Da progressão que tem a ver com os termos em comum. Olha só, observando aqui, ó, direitinho, a gente tem, e eu vou até chamar a atenção de vocês para o seguinte, ó. A gente tem a seguinte progressão: de 10 para 22, eu somei 12. De 22 para 34, eu somei também 12, não é isso? 2 mais 2, 4, 2 mais 1, 3, 34. Então, ó, essa progressão em comum é uma progressão aritmética de razão 12, tá certo? Eu não sei quantos termos eu vou ter, ok? Mas eu posso imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui, né? Se eu pegasse o termo A10 e fosse calculado nessa progressão. Quem seria o termo A10? Usando o termo geral, vai ser A1 mais 9R, né? Vamos ver aqui. Então, A10 vai ser A1, que é 10, mais 9 vezes a razão. Qual é a razão? A razão é 12. Então, ó, 12 vezes 9 vai dar 2 vezes 9, 18. A1, 9 vezes 1, 9 e 1, 10. Eu teria aqui o meu A10, seria 10 mais 108, ou seja, 118. Olha só, o termo A10 dá 118. Se eu somar mais 12, vai passar para 130, que é maior do que 124. Então, ó, a gente deu o chute aqui num termo e encontrou o último termo. Então, ó, essa nossa PA, que começa com 10, passa pelo 22, passa pelo 34, o último termo dela é 118. Ok, gente? Então, ó, ele diz que a soma dessa PA é S. Quem é a soma de uma PA? A1 mais AN vezes N sobre 2. S vai ser A1 é 10, AN é 118. Quantos termos tem? Se A10 é o último termo, né? Então N é igual a 10. 10 sobre 2. Logo, nós temos que S vai ser 10 por 2 dá 5, né? Vai ser 10 mais 118 dá 128. 128 vezes 5. Tá certo? Então, ó, essa multiplicação vai dar quanto para a gente? 128 vezes 5 vai dar 5 vezes 8, 44. 2 vezes 5, 10. Com 4, né? 14. 2 vezes 5, 10. Com 4, 14 é 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, ó, a soma da PA, que tem os termos em comum, é 640. Aí o que foi que ele pediu para a gente? Ele pediu no comando da questão a soma dos algarismos de S. Então, a soma dos algarismos de S vai ser 6 mais 4 mais 0 e vai dar 10. E 10 é o gabarito da resposta, letra B de boa questão. Esta é a última questão deste vídeo, né? Questão 95, da banca IBAN 2022, do município de Cachoeira de Macacu. Ela nos diz o seguinte: ó, sejam MN, respectivamente, os valores máximo e mínimo
da expressão abaixo, 4 vezes seno ao quadrado de x, mais 6 vezes cosseno ao quadrado de x. Ponto. Se x é um número real, a razão m sobre n corresponde a... Ó, gente, isso aqui é o seguinte, nós vamos pegar a expressão dada e tentar simplificar ela ao máximo, ou seja, 4 seno ao quadrado de x mais 6 cosseno ao quadrado de x. Bom, a gente pode reescrever isso como sendo 4 seno ao quadrado de x mais... Ó, eu vou pegar 6 cosseno ao quadrado de x e transformar em 4 cosseno ao quadrado de x mais 2 cosseno ao quadrado de x, né, pessoal? 4 mais 2, 6, tá certo? Porque eu fiz isso para facilitar a nossa vida, claro. Ó, daqui eu posso concluir que, vou fazer até com essa corzinha vermelha, 4 em evidência, ficou seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 2 vezes cosseno ao quadrado de x. A gente sabe que pela relação fundamental da trigonometria, né, isso aqui tudo é igual a 1. Logo a gente vai ter que 4 vezes 1 mais 2 cosseno ao quadrado de x é o mesmo, é a expressão similar, tá, a essa de cima, é equivalente. Então, ó, 4 vezes 1 é 4, mais... Eu vou reescrever isso como sendo assim, ó. A gente sabe que o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que cosseno de x ao quadrado. São formas de escrever, tá? Então, isso vai ser 2 vezes cosseno de x ao quadrado. Ó, pessoal, daqui para frente a gente agora vai usar as definições que conhecemos, né? A gente sabe que o cosseno de x ele está no intervalo fechado de menos 1 até 1, né? Então, ó, o menor valor do cosseno de x é menos 1, o maior valor é 1. Como eu tenho aqui ao quadrado, então se ele for menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2 mais 4, 6. Se ele for 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2 mais 4, 6. Então, ó, para valores de cosseno menos 1 e 1, eu vou ter sempre o valor aqui positivo. Então, ó, vamos lá. O valor máximo que nós vamos ter vai ser 4 mais 2. Em que ponto? No ponto menos 1 e 1, né, que vai dar 6. Esse é o valor máximo. Já o valor mínimo, ele vai ocorrer quando isso aqui for zero. Quando o cosseno de x for zero, porque 0 elevado a qualquer coisa é 0. 0 vezes 2 a 0 mais 4. Então o valor mínimo é 4. Tá claro aí, né? Ele disse, ó, que M e N são respectivamente máximo e mínimo. Então, o máximo aqui eu vou apagar e dar o seu nome, que é M. E meu mínimo eu também vou apagar e dar o seu nome, que é N. O que é que ele nos pede? Ele pede a razão M sobre N. Então, ó, M sobre N vai ser 6 sobre 4, que é igual por 2 dá 3, por 2 dá 2, 3 por 2 dá 1,5. Então, ó, é uma questão interessante, né? Você tem que saber manipular um pouco com trigonometria para poder resolver esse problema. Então, ó, o gabarito está na letra D de danada de boa essa questão, né?